Beleza? E abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo é o 14, e nós vamos ler especificamente, ou seja, apenas o verso 6. A mensagem que vamos compartilhar agora tem por título, Caminho na Fé, o caminho na fé. Pela manhã, nós tivemos a oportunidade aqui na celebração 1, de compartilhar a palavra de Deus com você, e aí falamos acerca do renovo da fé. Lemos em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima dele precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Então, esse foi o texto, e agora nós vamos ler João 14:6, e eu quero que você acompanhe comigo aí. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem uma outra tradução, que é a tradução corrigida fiel, Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu prefiro a revista atualizada brasileira, que é essa que diz que ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem mais a ver com a escrita original do grego. Amém? Pode se sentar, por gentileza. Então, como sempre fazemos em nossa abordagem da palavra à noite, eu quero fazer aqui um breve apanhado do que nós compartilhamos pela manhã, para dar seguimento e você então consiga acompanhar mais com facilidade. Você ainda que não assistiu o vídeo da mensagem da manhã no YouTube, mas eu quero incentivá-los a assistir no canal Igreja Batista Vitória. Nós precisamos inclusive alcançar visualizações de 4.000 horas. Glória a Deus, nós temos mais de 1.100 inscritos em nosso canal, mas precisamos alcançar uma visualização boa, e cabe a nós. Nós temos mais de 200 mensagens gravadas, desde mensagens para criança, como palavra de vitória, mensagens do culto da vitória, palavras dos nossos cultos, celebração, importantíssimo para o nosso crescimento espiritual, e facilita inclusive para você, em seu tempo sozinho com Deus, ouvir uma palavra e deixar o Espírito Santo falar com você, numa revisão de uma oportunidade de ouvir Deus falar com você mais uma vez. Então, nós lemos Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, falando sobre o renovo da fé, e aí vimos que algumas condições nós precisamos para ter a nossa fé no renovo, ou seja, aqui falamos da fé ampla, não só a fé no depositar em Deus confiança, mas a fé no viver em Deus, Então é a fé plena, que é a teoria da fé e a prática da fé. Isso quer dizer ser igreja, E vimos que sem essa fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima dele precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. E aí nós falamos sobre provisão, prosperidade. Interessante, As duas abordagens, provisão, prosperidade. Provisão trata do Deus suprir as nossas necessidades básicas, enquanto que prosperidade vem no sentido de que, uma vez recebendo de Deus a primazia, ou seja, a provisão, exercemos a nossa fidelidade com o Senhor, semeamos no reino de Deus, e aí então Ele faz acontecer aquilo que é próprio dEle, multiplica em nossa vida 30, 60 e 100 por 1. Então, cada vez mais que nós exercemos a nossa fidelidade ao Senhor, mais nós recebemos de volta com colheita daquilo que nós semeamos. E aí então nós compartilhamos Filipenses 4:6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Senhor. Então nós não precisamos andar ansiosos, mas a forma
da abordagem ao nosso Deus, para que Ele possa suprir as nossas necessidades e responder conosco em prosperidade, é pela oração, com súplica e ação de graça, ou seja, sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. E aí depois lemos Filipenses 4,19, também dentro dessa mesma abordagem, provisão, prosperidade, que diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. E aqui salientamos todas, 100% das necessidades. E aí falamos pela manhã aquilo que os políticos gostam de apresentar como plataforma de sua proposição enquanto são candidatos, né? Saúde, alimentação, moradia, segurança. Quem supre essas nossas necessidades é o Senhor, Ele supre todas, nada vai nos faltar, e de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E aí eu destaquei a expressão em Cristo Jesus. É importante que nós vamos ter todas as nossas necessidades supridas quando estivermos em Cristo Jesus. Isso é muito importante, amém? Não esqueça disso. Aí falamos também sobre adoração, libertação, como segunda abordagem no sentido aqui de o renovo da fé, uma vida de adoração e por isso mesmo vida em libertação, ou seja, nenhuma escravidão mais. É como diz Romanos 8,1, nenhuma condenação a mais em nós. E aí falamos sobre o louvor, que o louvor não é apenas uma música que nós cantamos, não adianta apenas emocionar, tem que agradar o coração de Deus. Foi uma frase que trouxe para vocês, e nós lemos Atos 16, 25 a 26, que trata daquele momento difícil que estavam passando, Paulo e Silas na prisão, num momento muito difícil. Ao invés de reclamarem, murmurarem, eles passaram então a adorar o Senhor, a louvar a Deus, e aí as cadeias se quebraram, as prisões foram abertas, ou seja, as portas foram abertas da prisão, e eles puderam ficar livres. Isso é muito importante. A adoração, ou seja, na adoração reside toda a libertação. Foi uma frase que nós compartilhamos nessa manhã, e aí de novo salienta toda. Na adoração reside toda a libertação. Quando nós somos adoradores, e é esses que Deus está à procura, como diz João capítulo 4, no encontro de Jesus com a samaritana, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. O Senhor Deus está à procura de tais, e aí então nós também falamos desse texto. E ainda trouxemos Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Novamente, por meio de Jesus, lembrando lá em cima, em Cristo, por meio de Cristo, por meio de Jesus, e aí uma abordagem da nossa libertação por meio de Cristo lá na cruz. Falamos sobre expiação dos pecados, e eu gostaria muito que você assistisse essa mensagem no vídeo no YouTube. E por fim, fechamos com capacidade de comando. Nós chegamos à conclusão de que nós não temos condição, nem habilidade, nem capacidade nenhuma para gerir a nossa vida, nem mesmo levar a nossa vida a um estágio de sucesso quando estamos tratando do sobrenatural, manifestando-se no natural, ou seja, da vida de Deus em nós. E aí sentimos a necessidade, vimos aqui pela manhã, que nós precisamos estar na mão de Deus. E aí o rei, em 2 Crônicas 12:6, o rei de Israel diz: na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Um reconhecimento de que o comando, tudo está na gestão, na governança de Deus. E por fim, lemos 1 João capítulo 4, de 4 a 6, o texto diz: filhinhos, sois de Deus, e já os tende vencido. Os tendes são os 3 inimigos que são ferozes contra nós: o eu, meu egoísmo, o mundo, o sistema mundano e suas manifestações, e o império das trevas. Então, já os tendes vencido, e não é porque nós vencemos, já os tendes vencido, olha que é a palavra de Deus, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, ou seja, não somos do mundo.
Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto nós, o Espírito da verdade, nisso conhecemos que em nós está o Espírito da verdade e não o Espírito do erro. Interessante, né? Muito importante isso, nós vimos pela manhã. Nós temos vencido não porque nós vencemos, mas porque Cristo foi na cruz, e com o derramado do seu sangue na cruz, os pecados em nós foram anulados, e aí então fomos levados à liberdade em Deus. Compartilhamos pela manhã. E aí fechei com a frase: somos incapazes, e por isso o comando de nossa vida tem que estar nas mãos de Deus. Amém? E agora, à noite, nós vamos falar sobre esta vida agora, que damos seguimento, uma vez que reconhecemos a nossa incapacidade de comandar a nossa vida, ou seja, a vida de Deus na nossa vida, passa então a ser real. No nosso natural, o sobrenatural se torna normal. E aí, é o que eu sempre gosto de falar com relação a essa expressão que está se usando aí no mundo, né? É o novo normal. Para nós não tem nada de novo normal, nem velho normal. Nós temos o sobrenatural de Deus em nossa vida. Quem tem o sobrenatural, levante sua mão e diga aleluia, glória a Deus. Amém? Creia nisso. Então, como é esse caminho, essa vida na fé, no sobrenatural? Acabamos de ler João 14,6, respondeu-lhe Jesus, respondendo aos discípulos, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Antes, Jesus estava explicando aos discípulos ali em João capítulo 14, acerca do que ele viria a fazer, ou na verdade do que ele estava fazendo, juntamente com eles, e apresentando a eles o futuro, ou seja, o destino para onde eles iriam. Eles então ficaram confusos, e no verso 5 do capítulo 14 do Evangelho de João, eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia, por gentileza, aberta aí no Evangelho de João capítulo 14, você vai ver aí no verso 5 que Tomé fez uma pergunta. Tomé foi aquele mesmo que tinha problemas com relação à fé. Era entre os discípulos, quando nós lemos os evangelhos, nós vimos a considerar que ele era o mais incrédulo deles, mas na verdade todos eles ainda tinham uma fé muito rudimentar, não tinha a fé na revelação de Deus plena e a bênção plena da revelação que nós temos acesso. Eles estavam tendo acesso a Jesus naquele tempo. Muito difícil crer que um homem, igual a nós, perto de nós, é o Filho de Deus, ainda mais impregnado de pressupostos judaicos, judaizantes, muito fortes, com uma cultura tremenda, de que nem o nome de Deus poderia ser repetido por eles. Agora vem Jesus falando eu sou. A expressão eu sou quer dizer o nome de Deus, impactante. E a resposta de Jesus no verso 6 é esta indagação de Tomé, aquele que tinha um pouco mais de dificuldade com relação à fé. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Eu achei interessante isso aqui, queridos, que essa dificuldade de Tomé, a gente costuma colocar o rótulo de incrédulo na vida de Tomé, mas esse é o rótulo de todos nós. É só você avaliar você mesmo, quando alguém fala assim, vem aqui comigo. Alguém fala com você assim, vem aqui comigo. Qual é a resposta imediata que você dá para ele? Onde? E aí quando ele fala para você onde, aí você vai e pergunta, para fazer o quê? E aí quando ele responde o que é, e você fala assim, mas qual o resultado disso? O que você quer com isso? É ou não é assim? Ninguém vai de imediato a um lugar com alguém sem saber onde, nem o que fazer lá, nem o porquê. Então, onde, o que fazer e o porquê. Tomé, bem como todos os discípulos, eu acredito aqui que Tomé não estava apresentando sua incredulidade. Ele estava apenas sendo porta-voz da questão que todos os discípulos 12 que estavam com Jesus também tinham. Natural, como nós, homens com incapacidade para gerirem o seu entendimento.
Quando se trata de necessidade, nós precisamos saber que caminho é, onde ele vai levar e por que ele está nos levando para lá. Quando fala o caminho na fé, queridos, nós estamos tendo conhecimento em Deus também na mesma situação. O Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus responde, ele dá uma resposta completa para saciar a necessidade dos discípulos. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está dando a explicação completa de onde vai, por que vai e qual o resultado da ida: vida eterna. E saciou então a pergunta de Tomé. Só que, se você avançar um pouco mais, você está comigo aí no Evangelho, no capítulo 14 do Evangelho de João, você vai ver no verso 8, olha a pergunta agora de Filipe, aquele mesmo maravilhoso discípulo que também conhecido como Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Olha o que ele fala aqui: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ele já quis ir logo naquilo que achava que era o final, na interpretação dele. E aí a resposta de Jesus diz assim para ele: eu estou há tanto tempo com vocês e ainda não me viste. Nós temos hoje, queridos, a compreensão, nós temos hoje a oportunidade de ter entendimento pleno acerca da Trindade. E nós ainda, nesse ano de 2021, estamos sendo premiados aí, com um devocional que a igreja está compartilhando com você. Temos ainda em nossa Vic Story para abençoar a sua vida, acerca do entendimento da Trindade. Eu e o Pai somos um, disse Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus só, que manifesta-se nas três pessoas. E como Deus é ilimitado, infinito, e além da nossa capacidade de compreensão, Ele pode se manifestar nas três pessoas indistintivamente, comunicar-se entre elas, ter um só propósito e manifestar somente uma coisa: a vida eterna, e desejar que nós venhamos a ser a sua família. Quando Filipe pede ao Senhor: mostra-nos o Pai, demonstra claramente a ausência de conhecimento do caminho na fé. E o que pretendemos aqui com esta mensagem desta noite, irmãos, é um pouquinho mais. Se você abrir o seu coração ao Espírito Santo, e é isso que eu te convido agora, a um pouquinho mais avançarmos na compreensão em Deus. E se não for ainda suficiente, assista novamente esse vídeo quando ele estiver disponível no YouTube. Você que está nos acompanhando aí na rede social, preste bastante atenção. O Senhor está nos dando uma chance de avançarmos um pouco mais na compreensão do caminho na fé. Amém? Então, vamos lá. O que nós precisamos então compreender para avançarmos mais no Senhor? Primeiro, conhecer o destino e o seu trajeto. É muito importante isso, queridos. O caminho na fé, para que nós venhamos a estar tranquilos. Lembra que eu compartilhei aqui com vocês que quando alguém nos chama para ir junto, nós perguntamos o que fazer, e depois, para quê? Nós queremos todas as respostas. Exatamente aqui na palavra nós temos isso. Em João 14:5, volto a repetir, Tomé fez isso, e aí então ele recebeu a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro, eu quero trazer para você aqui a expressão eu sou. O eu sou é a revelação de Deus a nós. Quando Moisés estava no Monte Sinai, e ele então foi chamado por Deus para empreender a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, ele se aproximou de um arbusto que tem por nome de sarça, uma plantinha muito comum nas regiões desérticas, e ele percebeu que aquela planta estava pegando fogo, mas o fogo não se consumia. À medida que ele foi, não consumia a sarça, à medida que ele foi encaminhando-se para aquele arbusto, ele ouviu uma voz de dentro do fogo, no meio da sarça, diz as Escrituras: não se chegue para cá, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Naquele momento, houve para Moisés uma leve compreensão com quem ele estava se relacionando. Moisés tinha conhecimento de Deus, da tradição oral de seus pais, israelitas, da tribo de Levi, que transmitiram
a ele conhecimento, porque ele, como filho da filha de Faraó, teve como babá sua própria mãe. Nós conhecemos a história. Quem nunca leu a Bíblia, pelo menos já assistiu um filme e a novela, né? Mas sabe como aconteceu. E ele foi criado pela sua mãe, né, Joquebede, e teve ali toda a instrução acerca da tradição de Deus, de Abraão, Isaque, Jacó. Conhecedor de quem era o Senhor, ele sabia muito bem o que estava à sua frente. Além do que, ele estava morando com Jetro, um sacerdote, e lá aquele homem também conhecedor da verdade de Deus, pois tinha por tradição também Abraão, Isaque e Jacó como raiz de sua família. E quando Moisés ouviu, tira a sandália dos seus pés, ele sabia com quem ele estava lidando. Meus amados, nós estamos no caminho da fé, no caminho na fé no Senhor, na fé em Cristo, no caminho em que devemos andar. O Senhor nos oportunizou isso. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Não estamos lidando com um Deus qualquer, um Deus de prata, um Deus de madeira, um Deus de gesso, que precisa de alguma intervenção ou de algum mediador. Em Atos capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus fala, né, que nós precisamos crer nele, porque nenhum outro há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E há um só mediador, as Escrituras dizem isso, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um só Senhor. Nós sabemos disso tudo. Moisés também tinha conhecimento, não tendo acesso a estes textos que eu acabei de citar a você, que estão nas Escrituras, mas ele tinha conhecimento pela sua família, nos ensinos em seu lar. E aí então, ele parou e perguntou quem era, qual é o seu nome, Deus? E o Deus disse, eu sou o que sou. Quando Deus responde para Moisés, eu sou o que sou, ou seja, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de nenhuma outra pessoa. O que Deus estava respondendo para ele é que eu subsisto em mim mesmo, eu não dependo de outro, eu sou completo para mim mesmo. Nenhum de nós é completo para nós mesmos, nós dependemos dos outros. Acabamos de fechar aqui entendimento acerca da mensagem da manhã, e uma vez que você for ao vídeo, você vai entender essa compreensão. Nós precisamos de Deus, somos incapazes de solucionar, de dar respostas a todas as nossas necessidades, temos essa inabilidade inerente, somos dependentes de Deus. Deus não, Ele responde por si, nós não respondemos por nós mesmos. Por isso nós somos chamados de filhos, cordeiros com Cristo, nós somos discípulos, dependemos do discipulador, dependemos do Senhor, não é? Nós estamos nas mãos dEle, não há vida em nós se não for a vida de Deus em nós, nós somos na dependência. Mas Ele responde para Moisés, eu sou o que sou, ou seja, eu não dependo de ninguém. E aí então Moisés se estabelece então uma relação de adoração com o Senhor. Entenda isso, queridos. Quando Jesus diz aos discípulos aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, descortina para eles, estabelece com Ele então uma relação de adoração. Ele é Deus. Falou claramente para os discípulos. Quando nós lemos aqui, eu sou, para nós é uma expressão comum, mas para um judeu é Iavé, é Jeová, por alguns entenderem assim, são as letras do nome de Deus no alfabeto hebraico. E eles sabiam claramente com quem agora estavam lidando. Jesus não deixa uma resposta média, Ele dá uma resposta completa. Eu sou, e aí vem o caminho, a verdade e a vida. Em mensagens anteriores aqui eu já compartilhei sobre esse texto, especificando o que é o caminho, o que é a verdade e o que é a vida. Então brevemente eu vou passar aqui para vocês entenderem a resposta. Nós estamos falando aqui o caminho na fé, não é esse o caminho, nós estamos falando do nosso caminho na fé. Ou seja, os nossos passos dados no caminho, na verdade e na vida. Entenda isso, não é a mesma coisa. O caminho está tratando da única rota, do único meio pelo qual temos acesso a Deus, o Pai, aquele que se estabelece como eu sou, que subsiste em si mesmo, não é? E aqui isso é muito importante. Jesus diz, eu sou o intermediador, eu sou a única interface, não há possibilidade de chegar ao eu sou, o Senhor dos governos, sem que venha a receber-me. Em você eu ter a compreensão disso.
Então, o caminho aqui não é o caminho na fé, é o título dessa mensagem. Pois o caminho na fé quer dizer os nossos passos no caminho, na verdade e na vida. Agora, com relação à verdade. A verdade, queridos, é uma busca constante do ser humano. Desde os primórdios, o homem precisa responder algumas questões em sua vida, e aí entra para o campo até da epistemologia. Para você entender o que é a palavra epistemologia, é a ciência da ciência, é o conhecimento do conhecimento. Quando se trata de saber qual a origem de todas as coisas, a resposta que todos gostariam, por ser simplório nesse sentido, podemos dizer: de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu estou fazendo nesse negócio, não é? Tem futuro, não tem futuro, tem vida após a morte, não tem, por que nós nascemos, por que há mundo, por que essas coisas, são questões que nós, em nós mesmos, não conseguiremos responder. Por isso existe a ciência das ciências, tentando responder aquilo que é impossível de responder. Somente há aquele que pode responder, porque ele não está sob nenhuma hipótese debaixo de alguma autoridade ou de algum desconhecimento. Eu sou o que sou. Quando nós então vamos para esta busca da verdade, embatemos num grande dilema: existe Deus ou não existe Deus? Isso é o dilema do ser humano. Mas a verdade, que os gregos chamavam de aletheia, ou seja, a inverdade negada, nós estamos hoje em Cristo Jesus conhecendo que o Deus revelado em Cristo manifesta o eu sou, encarnado. Deus se faz homem para mostrar a nós que a nossa libertação é por meio dele. Por isso que João, no capítulo 8, verso 32, abra aí sua Bíblia, retroceda um pouco. João 8,32, texto citado inclusive pelos políticos nas últimas eleições anteriores, lá por meio, quando foi a disputa da presidência, de uma forma, se apropriando do texto sagrado de forma leviana, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não estamos falando da verdade da compreensão humana, nem do sentimento emocional humano, nem das vozes humanas, nós estamos falando da verdade que liberta. E a verdade que liberta é Cristo. Inclusive tem até, há um tempo atrás, tinha uma igreja que chamava-se, adotou o nome Cristo Verdade que Liberta, e hoje ela é casa de oração, Cristo Verdade que Liberta. Mas a expressão bíblica é exatamente esta: Cristo é a verdade que liberta. Ou seja, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Israel, o Cristo ungido, enviado de Deus, é a verdade que liberta. Por isso que o texto diz claramente, Jesus falando com propriedade: eu sou o caminho, artigo definido. Por isso que não se pode dizer todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus, o caminho. Depois vem artigo definido de novo: a verdade. Não existe nenhuma outra verdade no sentido de libertação, salvação, plenitude a não ser Cristo. A verdade e a vida. Antigamente havia, hoje caiu isso por terra, mas muitos carros traziam um adesivo escrito assim: Cristo é vida. Isso se tornou muito popular. Quase todos os carros das pessoas que naquela época, lá pelos idos dos anos 90, tinham algum comprometimento com a igreja, compraram esse adesivo, e Cristo é vida. Só que era um adesivo herético. E aí depois que nós descobrimos isso, que era um adesivo herético com a intenção de diminuir o caráter da vida como artigo definido, porque quando fala Cristo é vida, isso quer dizer que tem outras vidas. Mas quando Cristo é a vida, só tem vida nele. É muito diferente. E o texto bíblico fala: Cristo é a vida, Ele é a vida. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós falamos da vida de Deus em nós estamos falando do Cristo, o ungido de Deus, habitando em nós. E hoje, como é que o Cristo ungido de Deus habita em nós? Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, texto que nós citamos na verdade da palavra, a transmissão da palavra nessa manhã. Não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo, e olha a expressão, a morada do Deus vivo, a morada do Deus vivo, Em outro texto também tratando sobre isso, se não me engano é o verso 19, diz lá, vocês devem se comportar como que a verdade estando em vós.
Então veja bem, queridos, que nós somos o habitat da vida. A vida humana, ela só existe porque a vida providenciou a sua existência. Quando lá no jardim, né, ou melhor, antes do jardim, quando Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, alguns dizem que já existia o jardim ou não existia o jardim era o mundo inteiro. Nós só ouvimos falar de jardim depois que o homem passou a habitar nele, mas lá Deus disse assim: façamos o homem, Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí então, formou-se então o corpo do ser humano, e Deus soprou na narina do ser humano, e se tornou alma vivente. Veja só, façamos o homem no plural, e isso não é no plural só na nossa tradução, mas é a tradução original hebraica, não é? Façamos uma Elohim, quer dizer Deus no plural, caracterizou que a vida só pôde passar a existir, e nós somos alma vivente, quando Deus transmitiu a sua vida para a nossa vida. Agora, o que nós estamos tratando aqui do caminho na fé é a vida eterna que Deus nos providencia. Em João capítulo 10, versículo 10, esse mesmo texto, agora você está no capítulo 8 comigo aí com sua Bíblia aberta, abra 2 páginas para frente, você vai ver João capítulo 10, verso 10, a parte A do versículo, diz lá: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas a parte B diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quando fala dessa vida abundante, é a vida eterna. E aí voltamos para o texto maravilhoso, João capítulo 3, verso 16, o Evangelho de João é riquíssimo em descortinarmos entendimento acerca da verdade em Deus, disse Jesus lá, né? Ou melhor, o apóstolo João traz, descortinando quem era Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A tradução melhor diz: não morra, mas viva eternamente. Viva eternamente. Deus providenciou a vida em nós. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, entendendo o seu sacrifício na cruz como substitutivo da nossa morte, como falamos pela manhã, expiação do nosso pecado, ou seja, anulação do pecado que nos afasta de Deus, agora justificados nele, ou seja, tornados justos em Cristo, nós temos vida eterna. Isso não depende de nós, porque somos incapazes de solucionar o problema do pecado, só estamos entregues na mão de Deus. Quando Jesus diz: eu sou, ou seja, Deus, o caminho, a verdade e a vida, Ele está mostrando que o nosso caminhar na fé é um caminhar de dependência cabal, ou seja, plena, totalmente nele. E aí, finaliza o texto: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto, a pergunta de Filipe, Mateus, logo após Jesus trazer em João capítulo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim, se torna uma pergunta vazia, até sem nenhum fundamento. É possível que alguns dos discípulos, com uma compreensão um pouco maior, dizem assim: ele acabou de dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele é o Pai, como mostra-nos o Pai? A pergunta de Tomé, aquele que nós chamamos de incrédulo, foi altamente pertinente, devido à nossa incapacidade de compreensão. Mas após a resposta de Jesus, a pergunta de Filipe era inconsequente e descabida. Então Jesus disse: há tanto tempo estou convosco que ainda não me pede para mostrar quem é o Pai, Jesus fala assim: é como se fala, eu aqui, não acabei de dizer que ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, queridos, o nosso problema é que nós queremos ver as coisas de Deus e queremos compreender o Senhor Deus com a nossa cabeça e a nossa compreensão incapaz. Mas aquele que caminha na fé, e é o que nós estamos tratando aqui, ele conhecer o destino e o seu trajeto, não pode se basear na sua compreensão ou na sua incapacidade humana para interpretar o sobrenatural. Nós precisamos também dependermos totalmente de Deus. Então, para entendermos plenamente o caminho,
o nosso destino. E aí a palavra de Deus deixa bem claro para onde nós vamos, como iremos nos comportar no trajeto. O trajeto é um trajeto exigente, né? E aí eu quero agora encaminhar para você, nós precisamos conhecer as limitações da caminhada. Olha, abra comigo aí, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versos 13 a 14. Sabe, queridos, nós precisamos abrir a nossa visão, para alinhar a nossa visão à visão de Deus. Toda vez que nós tentamos interpretar ou analisar, ou querer as coisas no nosso formato, e não no formato do Senhor, nós acabamos tropeçando. E aí, tropeçar no caminho estreito é um perigo, é um grande vacilo, que pode se traduzir em uma queda permanente. Então temos que tomar muito cuidado. Olha só o que diz Mateus 7,13 para você entender isso. E 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Perceba esse texto aqui como um alerta para mim e para você. Hoje pode ser a oportunidade para que você encontre verdadeiramente a porta estreita. O texto fala aqui claramente que são poucos que a encontram. Não querem, olha, abra em nome de Jesus. Quem está aqui, levanta sua mão, amém, irmãos? Levanta bem alto sua mão e diga: eu estou ouvindo Deus falar comigo. Então olhe para mim agora e não perca o que eu vou dizer para você. Tem muita gente achando que está no caminho estreito, achando que está difícil, mas ainda nem entraram pela porta. Porque a palavra de Deus fala bem claro aqui: são poucos os que a encontram. A porta estreita, ela é tão difícil de ser encontrada, que poucos a encontram. Tem gente iludida pelo diabo, pelo mundo e pelo egoísmo, ou seja, os inimigos da alma, achando que estão no caminho estreito, mas não estão, nem passaram pela porta. Quando passa pela porta estreita, começa a se caminhar no caminho estreito. A porta estreita é aquela decisão inequívoca da entrada no reino de Deus. Aquela mesmo que nós, quando fazemos uma aliança com Deus, se traduz como irrevogável: nunca mais vou deixar o Senhor, nunca mais poderei voltar atrás. Quem passa pela porta estreita não há possibilidade de volta. Quem entrou está entrado. Ele vai passar a caminhar então no caminho da fé, no caminho Cristo, no caminho que diz João 14,6. Seus passos serão caminhos na fé, serão a caminhar, seus passos serão um caminhar na fé. Isso é muito importante de entendimento. Tem muita gente tateando ainda a entrada da porta estreita. Sabe por quê? Porque não decidiu plenamente. Seu coração está atrelado ao mundo, sua visão está no caminho largo, porque a porta larga, ela não tem nem fechadura, ela já está escancarada, é só entrar. A porta estreita, ela é trancada. É preciso que a chave que está na mão de Cristo, a chave da vida, possa abrir a porta para você entrar. E nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos de entrar pela porta estreita. A porta é estreita não porque ela é difícil de entrada, ela é estreita porque ela é difícil de ser encontrada. Amém? Repita comigo assim: a porta é estreita não porque seja difícil entrar, mas é porque é difícil encontrá-la. Mas pastor, como assim? As igrejas não estão aí com as portas abertas, nós não temos acesso à mensagem, à palavra. Meu irmão, o encontrar a porta estreita aqui não está dizendo a respeito da oportunidade do aviso, mas diz respeito à decisão de entrar. É só nós voltarmos um pouco mais lá para o livro do Gênesis, quando aconteceu o problema com Noé. Deus decidiu destruir a raça humana por meio das águas do dilúvio. Noé fez a construção da arca por 100 anos. 100 anos de trabalho. As pessoas nasceram enquanto ele estava construindo a arca, outros morreram enquanto eles estavam construindo a arca.
Uma vez eu trouxe uma mensagem acerca de Noé e a sua pregação por meio do seu testemunho de vida, não é que ele chamou quem quisesse construir a arca com ele, e muitos negaram, e aí então ele passou a construção. Eu imagino que Noé se tornou uma caminhada turística para alguns. Lá tem um louco construindo um grande barco, ele já está construindo, já tem 90 anos, vamos lá ver um pouco desse doido. E aí é possível que as pessoas passassem e viessem a caçoar dele. Aqui nem tem água, está bem distante do mar, não tem nem rio por aqui, vai construir um barco para quê? A mensagem do Evangelho também hoje, que ele está sendo pregada da mesma forma. Para que isso? Que loucura é essa? Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18... Paulo falando acerca da pregação da loucura, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É um doido. Fanáticos religiosos estão atrás de pessoas que querem seu dinheiro. Que burrice se dizer religioso, se dizer evangélico. Glória a Deus que nós não somos religiosos nem evangélicos, nós somos discípulos de Jesus. Mas que doideira é essa? O mesmo que Noé escutou. Mas a palavra de Deus fala que passado o tempo em que Deus determinou, os animais vieram, conforme Deus os comandou, entraram na arca, e Noé entrou na arca, e diz as Escrituras, e não perceberam. Uau! Se acostumaram tanto com o construtor maluco, e hoje até filme com zoação, comédia tem acerca de Noé, não é? Os filmes, é considerado um dos filmes mais ridículos do cinema, mas tem, não é? Zoando do Noé, esse deveria ser o nome do filme, não é? Não perceberam exatamente, queridos, o que está acontecendo. Jesus falou que como seria nos dias de Noé, também seria na sua volta. Ou seja, não encontraram uma porta. E após passar o tempo, a porta foi lacrada por dentro, e eles tentaram entrar e não podiam mais, porque não perceberam que a porta havia desaparecido. A porta esteve sempre lá, mas eles não se dispuseram a ir até a porta. Entenda isso, queridos. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos tomar uma decisão inequívoca, irrevogável, de passar pela porta estreita. A porta, como a porta da arca, ela está disponível, mas terá um tempo. Terá um tempo. E à medida que nós entramos na porta estreita, que representa a pessoa de Cristo, começamos a trilhar o caminho. E é sobre esses passos no caminho que nós estamos falando aqui. Eu estou pressupondo, pela fé em Cristo Jesus, que a nossa mensagem, que a pregação do Evangelho, tem tido relevância para a sua vida. Por isso estou gastando a minha vida na pregação do Evangelho. Eu pressuponho no nome de Jesus, que você tem entrado pela porta estreita. E por isso que a mensagem que estou compartilhando com você, é para quem já caminha no caminho estreito. Quem está no caminho estreito, aquele que inequivocamente já decidiu, não volto atrás eu não volto, vou à frente, lancei a mão do arado, não vou olhar para trás. Não tem essa possibilidade, porque aquele que cai no caminho estreito, queridos, a derrota é tremenda. Por isso que nós precisamos e dependemos tanto do Senhor. No caminho largo que você pode cair, pode levantar, fazer o que você quiser, ninguém vai perceber você, porque o caminho largo é como uma caminhada no shopping center, não é? Só existem aqueles que estão prestando atenção em você, aqueles que estão com os olhos nas câmeras por detrás do painel da segurança, e mesmo assim muito pouco prestam atenção, porque tem muita gente andando pelos shoppings, só mesmo vão olhar alguma coisa quando acontece alguma coisa muito ruim. É uma caminhada muito boa, é fresco o lugar, são espaçosos os espaços, não é? As trajetórias, dá para passar muita gente bonita, muita coisa nova, muita felicidade, muito sorriso. E aí falamos de felicidade momentânea, pois quando acaba, se cai na realidade. É assim, é como uma caminhada num lugar como este, mas o caminhar no caminho estreito é uma caminhada muito melhor.
Quem entra no caminho estreito, que passou pela porta estreita, entende que o caminho é de dependência em Deus. E entenda você, queridos, quando nós entramos no reino de Deus, pasme, nós estamos pisando em bloquetes de ouro. Porque a caminhada celestial, a caminhada nas ruas do céu, a palavra de Deus fala que as ruas são de ouro, as portas são de pedras preciosas. Eu gosto de brincar imaginando como será uma torneira numa casa celestial. No mesmo João capítulo 14, verso 1 e 2, que trouxe essa discussão toda entre Jesus e os discípulos, e então acontece essa revelação maravilhosa do caminho, a verdade e a vida. Tudo começou porque Jesus falou para eles assim: não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí então entra a pergunta de Tomé. Verso 5. Precisamos abrir os nossos olhos para isso, queridos. A caminhada no reino de Deus, como nós compartilhamos aqui pela manhã, é uma caminhada de provisão suprida e de prosperidade garantida. Repita comigo: a caminhada no reino de Deus. Amém? Vocês estão aí? Amém? Vamos vencer a máscara, vamos lá. A caminhada no reino de Deus é uma caminhada de provisão garantida e de prosperidade multiplicada. Amém? Creia nisso. Nós precisamos crer nisso. Precisamos crer nessa verdade de Deus. Nós temos a nossa provisão suprida e a nossa multiplicação garantida. E uma vez que nós cremos nisso, nós passamos a andar em multiplicação. Multiplicação de vida, multiplicação de saúde, multiplicação de segurança, multiplicação em todas as áreas. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Nós não estamos limitados à vida na compreensão humana, que é a vida terrena. Nós temos vida eterna. Levante sua mão, por gentileza, lá no alto. Olhe para o alto. Não olhe para o teto, não. Olhe para o alto, espiritualmente. E diga assim: muito obrigado, Deus, pela minha vida eterna que o Senhor me deu. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Portanto, a caminhada na fé, que é a nossa caminhada no caminho estreito, ou seja, em Cristo, o caminho, a verdade e a vida, é uma compreensão plena dessa nova vida. É a vida de Deus em nós, por meio do Espírito Santo, na pessoa de Cristo. E aí, o que nós precisamos fazer para que venhamos a viver plenamente, né, Deus nessa caminhada que nós chamamos, e que a palavra de Deus chama de caminho estreito? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Abra sua Bíblia. Ou pode acompanhar, está saindo na tela? Comigo aqui. Porque esta é a vontade de Deus. Vamos repetir esse texto? Todos juntos, vamos lá? Porque esta é a vontade de Deus. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Nós vamos ficar só com a parte A do versículo, porque a parte B dizia respeito a um problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, com relação ao mundo e às ofertas do paganismo, que trazia para o seio da igreja uma prática antiga em que havia a cópula das pessoas com as sacerdotisas do templo. Nós estamos falando porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí eu quero destacar a palavra santificação. Nós precisamos conhecer as diretrizes do caminho estreito. O caminho estreito é o caminho alinhado ao Senhor, é a vida de Deus em nós. Não quer dizer que nós não vamos viver no mundo. Não quer dizer que nós não vamos enfrentar as aflições do mundo. Não quer dizer que nós não vamos estar aqui como forasteiros no mundo, ou muito menos deixar de sermos embaixadores de Deus na terra. Ao contrário.
Mesmo estando em terra estranha, mesmo estando em outro país, o embaixador segue as leis de seu país. O lugar onde ele mora, que é a embaixada, não está sujeito às leis do país aonde está inserido. Ali é território estrangeiro. Quem conhece um pouquinho de direito internacional, de relações internacionais, sabe disso e até já viu, até pela TV, que o embaixador tem imunidade. Tudo que está nele é do exterior, não pode ser tocado, nem a sua bagagem. Nada pode ser mexido nele, porque ele não é cidadão do país, ele é um representante do país neste território. Quando acontece, por exemplo, uma perseguição de alguém politicamente ou em alguma situação, se entrar numa embaixada estrangeira, o governo brasileiro não pode invadir a embaixada para tirar de lá a pessoa que invadiu. Não pode nem de forma alguma, nem se for um criminoso, entrar lá para tirá-lo. Se a Polícia Federal, a Polícia Brasileira, o Exército estiver perseguindo alguém e alguém entrar dentro de uma embaixada, quando chega na porta da embaixada, o governo brasileiro e a Polícia Brasileira, seja o Exército, tem que parar e esperar. Agora vai ter que ter uma relação diplomática para que aquele país decida devolver aquela pessoa que entrou em seu território, porque o território da embaixada é um território internacional, está sobre outras leis. As leis que gerem aquele lugar, por exemplo, se for embaixada da Itália, são as leis italianas. Se for embaixada dos Estados Unidos, mesmo sendo em território brasileiro ou em qualquer outro território onde se tem relação diplomática, é a lei americana. E é assim que se estabelece. Quando temos esse entendimento, queridos, abra os seus olhos, nós estamos no caminho estreito, nós somos os representantes de Deus na terra, o nosso caminho é o caminho sobrenatural, é o caminho celestial. A tua casa é uma embaixada do reino de Deus na terra. A lei de Deus é que comanda dentro do seu lar. Por isso que a palavra de Deus fala aqui que as diretrizes que nós seguimos, a lei que nós seguimos é a lei da santificação. E é dela que nós temos que agir. Santificação, ou seja, ação de santidade. Sejam santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. É o santo que comanda o nosso lar. É o santo que comanda aquilo que é nosso. Se você tem uma empresa, é celestial. Se você tem um carro, é celestial. Tudo está sobre a governança divina. Está sobre o governo de Deus. O que tem no seu bolso é celestial. Você não pode governar com o que você quer. O que tem na sua conta é celestial. O que tem na sua casa, na sua despensa, a sua vida é de Deus. Quando temos essa compreensão, queridos, nós viveremos no caminho estreito, já vivendo o céu na terra. Porque a provisão que vem a nós não é a provisão mundana. A multiplicação que nós experimentamos não está sobre as leis naturais, ela está sobre a lei sobrenatural. Qual é o problema? E aí você pode me perguntar, mas pastor, por que isso não está acontecendo na minha vida? Avalie se você passou pela porta, avalie se você entrou pela porta. Pode ser que você ainda está tateando, tentando encontrar a porta estreita, porque a sua vida não tem uma decisão inequívoca, pessoal, incontestável. E o diabo sabe disso. E o pior não é o diabo saber. O pior é Deus saber que você não passou pela porta. Porque é Ele que nem tem a chave. A chave da vida e da morte está nas mãos de Jesus. Só Ele pode abrir a porta para você entrar. Ele é a vida. Entenda a vida, não isso que nós chamamos de vida aqui, o sopro de Deus. Isso se chama no hebraico roá, que nos tornou fôlego de vida. A vida de Deus é que nos fez viver. E nós estamos falando desta vida, a vida de Deus. Enquanto não temos essa compreensão, você vive titubeando. Tem hora que você decide estar no caminho estreito, mas você não passou a trilhar o caminho estreito ainda, porque nem entrou pela porta. Poucos são os que a encontram. Poucos são os que a encontram. Repito novamente repito para você. Poucos são os que a encontram. Estou falando da porta estreita. Um encontro com a porta estreita, ou seja, um encontro pessoal com Jesus, é transformador. Não pode ser um encontro qualquer. Não é um encontro com uma pessoa que não vai mudar para sempre a sua vida.
Pessoas, por exemplo, que vão nos lugares aonde Jesus foi, onde ele andou, são tão impactados pelo que aconteceu lá. Agora imagine, olho no olho, face a face, com aquele que é tudo e pode tudo. A vida não pode ser a mesma coisa depois disso. Quando temos um encontro pessoal com Jesus, a nossa vida realmente é transformada. E não estou falando daquele evento chamado face a face, eu estou falando de uma vida transformada, aonde Deus passa a ser o governo, a governança, a tua vida, teu propósito. Tem pessoas que têm propósito de vida em serem ricos, consolidarem uma carreira, tem o propósito de vida em ter sucesso e ter uma família, constituir filhos, comprar uma casa própria. Meu querido e minha querida, isso não pode ser sua vida, isso não pode ser seu objetivo, isso tem que ser situações e coisas que Deus acrescenta. Mas aquele que tem o propósito, Cristo, todas as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão lhe acrescentadas. Quem fica preso, por que isso não acontece comigo? Por que tem gente que prospera e eu não? Por que tem gente que tem emprego no meio da pandemia e eu estou desempregado? Por que tem gente que está com saúde e eu não? Por que tem gente que já tem casa e eu estou pagando aluguel? Por que isso, por que aquilo? É porque você não entrou pela porta estreita. Quando você entrar pela porta estreita, você não vai mais perguntar por quê, e nem vai perguntar a Deus para quê, mas você vai viver a vontade de Deus. Salmo 37, verso 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Aquele que entrou pela porta estreita, está caminhando na fé, ele está feliz, contente pelo que Deus está direcionando em sua vida. Ele sabe que há tempo para tudo debaixo do sol. Se é tempo agora de ficar desempregado, ele entrega a sua vida ao Senhor e continua no Senhor, sabendo que nunca se viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A provisão, ela vem. Aquele que está vivendo no Senhor, e mesmo Deus está produzindo, está permitindo que uma enfermidade daquelas terríveis venha acometer a sua vida, pode ser até um câncer, pode ser Covid-19, ele sabe de uma coisa, ele está nas mãos do Senhor, e nas mãos de Deus, ele está entregue. Se for a hora de ser recolhido ao Pai, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Ele sabe em quem tem crido, ele sabe em quem está crendo, ele não titubia, ele não balança na fé, ele não tem nenhuma possibilidade de dizer, a vida no Egito era tão boa, a vida no Egito era assim. O povo de Israel, quando olhou para a vida no Egito, sabe o que eles desejaram? Eles desejaram comer cebola, eles desejaram comer pepino, eles desejaram as comidas do Egito. Cebola e pepino? Nenhum dos dois eu sou chegado. Eu ponho cebola porque eu aprendi a usar com a Hélida, que tem que ter tempero na comida. Mas comer cebola? Irmãos, para comer cebola e pepino é porque você, assim, está desprovido de fé, na melhor das hipóteses, né? E o povo de Israel estava comendo maná, aquilo que eles não sabiam o nome, massavam e faziam bolinhos, e um bolinho que tinha gosto como mel no café da manhã. A carne que eles comiam era codorniz. Sabe o que é codorniz? É aquela codorna, estilo um fazão, é conhecido como fazão. Alguém aqui já comeu fazão numa churrascaria? Levanta a mão. Eu imaginei, nem eu, porque um dia eu fui numa churrascaria caríssima, em São Paulo, e aí, quando eu estava com as pessoas lá para pedir, eu fiquei constrangido, porque eu perguntei ao garçom, qual é o preço do fazão? Que é a codorniz que Deus fazia vir para o povo de Israel. Um fazão, na época, era R$100, metadinha do galeto de fazão, R$100. E como eu fui convidado, eu fiquei todo constrangido e falei, melhor não pedir. Mas a pessoa que estava comigo, não, pode pedir, pede aí pastor, aproveita, estou pagando. Não, deixa para lá, e eu perdi a oportunidade de comer fazão. Mas eu já comi codorna, agora codorna é um pouquinho menos. Quem já comeu codorna? Levanta a mão. Alguns. Você sabe o preço da codorninha? É bom para aquele que faz em casa.
Mas aqui no Espírito Santo tem uma churrascaria em Linhares, chamada Los Pagos. Quando você estiver passando por lá, pede uma codorninha para você ver o preço. Na última vez que eu comi lá, isso também alguém pagando para mim, porque é sempre assim, né? Deus me abençoa para alguém pagar, porque se fosse eu não teria condição. Nós fomos comer uma codorninha, e aí foi 2 metadinhas, foi R$80. Você tem R$80 aí, isso, se não me engano, queridos, isso foi lá pelos anos de 2006, quando a Thalita nasceu, vai fazer 15 anos. Eu acho que deve estar uns R$300 agora, uma codorninha. Se alguém quiser me convidar, fica à vontade, irmãos. De preferência que você não me leve para comer a codorna, mas me dê os R$300. Eu vou comer alguns quilos de carne aí por algumas semanas, né? Então, veja bem, eles tinham isso para comer, mas olha a saudade deles, cebola e pepino. Olhe para mim, irmãos, eu pedi a você para não tirar o olho de mim. Quem não entrou pela porta estreita, tem saudade dessas coisas. Tem saudade das coisas velhas, da prostituição, do que o apóstolo Paulo fala aqui em Tessalonicenses, da fornicação. Saudade da carne e de seus desejos. Saudade dos vícios. Não consegue se livrar do vício. Sabe por que não consegue se livrar do vício? Porque nunca vai se livrar. Porque quem nos liberta não é a sua força, nem a sua capacidade, mas é quando você entra pela porta estreita e a vida de Deus passa a ser a sua vida. Quando a vida de Deus passa a ser a sua vida, você passa a ter nojo do cigarro, passa a ter nojo da bebida, passa a ter nojo da prostituição, nojo do mundo, nojo das coisas que te afastam do Senhor, e você só tem sede de Deus, e a sua vida passa a ser a igreja de Cristo. Para finalizar, o caminho na fé é o caminhar sobrenatural, onde há a certeza da vitória plena em Cristo. Vou repetir. O caminho na fé é o caminhar sobrenatural. Repita comigo. Caminhar sobrenatural. Eu pergunto, você quer caminhar de forma sobrenatural? Coloque-se de pé no nome de Jesus, por gentileza. Caminhar na fé é caminhar no sobrenatural. É a vida de Deus em nossa vida. O propósito é viver Deus. E quando nós vivemos Deus, tudo nos é suprido. Nada no mundo nos atrai. Nada na história do mundo, nas coisas do mundo, nos realiza. Porque nós somos celestial. Então eu quero orar com você agora e ministrar a sua vida. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão à altura do seu peito e viesse a compartilhar com o Espírito Santo de forma muito profunda na sua vida essa decisão inequívoca de nunca mais voltar atrás, estabelecer a sua aliança com Deus para jamais quebrá-la. Todos os desejos do teu coração, até aqueles que você acha que não serão supridos, a vida de Deus pode vir a realizar em você. Mas se você ficar com as suas próprias forças, saiba, você não chegou na compreensão do que disse o rei de 2 Crônicas que nós compartilhamos pela manhã. Todo o poder e toda a força é do Senhor. Nós precisamos dessa compreensão. Portas irão se abrir, não porque nós merecemos, mas porque Deus quer. O pai quer ver o seu filho feliz, a sua filha feliz, porque Deus quer ver você realizado aqui, porque nós já estamos caminhando em bloquetes de ouro. O piso que nós pisamos é terra santa. Por isso que Deus falou para Moisés: olhe pela fé, Moisés, não é um monte qualquer, aonde eu estou é terra santa. Tire as sandálias dos seus pés. Mão à altura do seu peito, a outra mão em cima. Levante a outra mão, uma no peito, outra em cima. Comece a falar com o Senhor, ouça o louvor. Ouça Deus falar com você. Eu preciso de mudança. Eu preciso entrar pela porta estreita. Até agora estou tateando aonde não caminhei. As coisas são diferentes na minha vida, pois Deus tornou tudo diferente.
A compreensão para você hoje é outra. O caminhar na fé, o caminhar nas diretrizes de Deus, nas ilimitações do sobrenatural, você só vai poder fazer isso quando Cristo, realmente, o Senhor, se tornar a governança, o governo de sua vida. Louvemos ao Senhor, enquanto você avalia o que Deus está falando contigo. Desceste sobre nós, na tempestade mostraste quem é. Inevitável aos olhos dos
louvamos a Ti, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ouvir o Senhor falar conosco de forma tão singular no dia de hoje, com uma compreensão, ó Deus, tão profunda de nossa vida no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a vivenciar essa mudança, esse caminhar na fé, em nome de Jesus. Você que está decidido a caminhar na fé, levante suas mãos e diga amém. Glória a Deus. Permaneça assim, meu querido e minha querida. E para celebrarmos essa nossa decisão, nós vamos participar da ceia do Senhor, como nós estamos fazendo aos domingos na celebração. Uma decisão para este ano. Está colocado aí na mesinha aqui à minha direita e também à minha esquerda os elementos da ceia. Você que é membro da igreja ou está presente conosco e também está em comunhão com o Senhor, seguindo nessa trilha da santificação, você pode se dirigir até a mesinha e pegar um dos elementos aí, o conjunto de pão e vinho para participar da ceia do Senhor, enquanto nós louvamos ao Senhor, e depois iremos ministrar a ceia do Senhor para você. Fique à vontade para se dirigir enquanto nós louvamos ao Senhor. Fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou, fascinado estou e cansado eu sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do seu amor, do seu amor. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou, fascinado estou e cansado eu sou. Quanto mais te tenho em mim, mais quero provar do seu amor, do seu amor. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá pra sempre. O fogo arderá continuamente
se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. Para sempre. É um momento singular que o Senhor nos oportuniza de manter a comunhão com Ele e com a igreja. A ceia do Senhor, queridos, é um tempo, por isso que nós devemos fazer todas as vezes, disse Jesus, em memória dele, para que venhamos a experimentar de novo o renovo do nosso comprometimento com Deus. Antes de participarmos propriamente da ceia, eu quero convidar a família Tiago, Ariana, Clara, Clarice e Lara. Acho que acertei o nome, né? Só faltou o primeiro, não sei se é Ana ou é Maria Clara. Mas vem aqui à frente, nós queremos apresentar a família para a igreja. Toda a família. É isso mesmo? Clarice, Clara, Lara e Ariana. É Ana ou é Maria? Ana Clara. Eu só fiquei na dúvida se era Maria ou se era Ana. Mas a Clara eu acertei. Clara, Clarice e Lara. E o Tiago e a Ariana. Essa família, queridos, nós estamos recebendo agora como membros da Igreja Batista Vitória. A família inteira, né? Glória a Deus. Eles reconciliando-se com Jesus. E hoje no gabinete o Tiago e a Ariana puderam me falar: pastor, nós queremos servir a Deus plenamente. E eu fiquei muito feliz, né? Nós estamos recebendo então uma família toda. Eu gostaria que você dissesse agora: glória a Deus. Glória a Deus. Com esse glória a Deus, seja bem-vindo, viu, Tiago, Ariana, Ana Clara, Clarice e Lara. Amém? Deus abençoe vocês, vocês são uma bênção em nossa vida. Podem voltar aos seus lugares. Nós vamos ter a oportunidade de conhecê-los mais profundamente, né? Deus tem sido benéfico para com eles, e então eles entenderam que precisam, como nós compartilhamos hoje, caminhar na fé. Amém. A palavra de Deus, queridos, nos diz, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, Paulo falando: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Todos vocês que são membros, ou até membros de uma outra igreja, estão participando conosco. Nós convidamos você a participar da ceia do Senhor, desde que você esteja, não é, apto no exame de si mesmo. Por isso que a palavra de Deus fala: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, não discernindo o corpo, come e bebe para a sua própria condenação, trazendo juízo para si. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Então, nós precisamos discernir o corpo. O que é discernir? Ter entendimento espiritual, sobrenatural do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. A comunhão que nós estamos participando agora é a comunhão do corpo de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Então, levante o seu pão agora e repita comigo o verso: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados vivêssemos para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Em memória de Jesus, participemos do pão. Paulo ainda diz no texto de 1 Coríntios 11, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. E aí relembramos: todas as vezes que comeres o pão e beber o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Agora, levante-se o seu cálice.
Repita comigo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Em memória de Cristo, participemos do cálice. E se o amor de muitos se esfriar, a continue a louvar o Senhor. Meu não se apagará, permanecerá para sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. E se o amor de muitos se esfriar, a chama do meu não se apagará, permanecerá para sempre. Para sempre. Senhor Deus, louvamos a Ti pela oportunidade e privilégio que nós temos, Senhor, de celebrar a caminhada na fé, caminhar no caminho estreito, o estar, ó Deus, com a vida do Senhor em nossa vida. Nós Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio, por essa atuação maravilhosa do Senhor em nós, mesmo ante a nossa incapacidade, inabilidade, inconsequência. O Senhor tem cuidado com provisão, dando-nos prosperidade, também, Senhor, nos ajudando, Pai, na garantia de vida, ó Senhor, nos dando diretriz dessa caminhada, compreensão. Nós louvamos a Ti e ficamos felizes, ó Deus, por sermos Teus discípulos nesse viver. Entramos pela porta estreita, pois o Senhor nos oportunizou encontrá-la, e nos ajuda, Senhor, a avançar até o destino final, a entrada plena na morada celestial que o Senhor já preparou para nós na eternidade. E é assim que nós cremos, no nome de Jesus. Quem crê diz amém. Pode sentar. Aproveite esta palavra, porque ela também será a mensagem da nossa reflexão, do nosso GEAVIT durante a semana. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós temos aí algumas pessoas que são muito importantes para nós. Nós temos hoje presente de Deus, não é isso? Então põe aí na tela para mim. O presente de Deus é você que veio hoje no templo pela primeira vez. E eu quero compartilhar com você os nomes, né? E pedir a você para colocar de pé. O Everton, aonde está o Everton? Por gentileza, Everton, fica de pé aí para nós identificarmos. Amém. Continue só um pouquinho, tá bom?
o Fábio Alexandro. Opa, maravilha. Também Jucimara e o Davi, a família, né? Fábio, Jucimara e Davi, e mais o Everton que estão conosco. Tem mais alguém? Primeira vez? Não, todos são de casa já, porque quem veio, voltou é porque é de casa, tá bom, gente? Vamos lá então, todos juntos celebrando a presença dessas pessoas que são um presente de Deus para nós. 1, 2, 3 e... Amém! Vocês são sensacionais. A gente gosta de brincar aqui, né? Top das galáxias, amém? Que bênção que vocês estão aqui celebrando conosco. É o dia de hoje na presença do Senhor. Muito bem. Sabe, queridos, quando nós estamos na presença de Deus, a felicidade nos alcança, compreensão do caminhar na fé, e por isso mesmo nós vamos adorar a Deus, dando ao Senhor retribuição por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E as bênçãos que o Senhor tem nos dado são prosperidade advinda ainda de provisão. Então nós vamos adorar o Senhor. Estamos oportunizando você. Tem gasofilácio à minha direita, à minha esquerda. Também ali na parede temos o código do PicPay, para quem vai fazer uso do PicPay ou o Pix, só perguntar a Vânia. Também máquina de cartão para você entregar seu dízimo com facilidade, sua oferta. Para quem está nos acompanhando na rede social, nós estamos colocando na tela. Você também pode entrar em nosso site ibvitoria.com, lá na janela dízimos e ofertas, tem toda lá as informações, inclusive oportunidade para você pedir um boleto bancário por e-mail. Nós vamos enviar para você pelo Paytime, tá bom? Então agora, com muita alegria, vamos colocar de pé de novo e agora celebrar a adoração ao Senhor com os nossos bens, com as nossas ofertas e nossos dízimos. Louvemos ao Senhor. Escreveu a minha
Repetindo, nós vamos agradecer ao Senhor pelo culto dessa noite, com muita alegria, porque o Senhor falou a nossa vida, amém, irmãos? Você e eu, nós estamos saindo daqui nutridos no Espírito. Então eu queria que você colocasse a mão agora à altura do seu peito e fizesse a sua oração de gratidão enquanto eu ministro a oração aqui. Estar na presença de Deus é o melhor lugar. Caminhar na caminhada na fé, ou no caminho que é Cristo, é porque você passou pela porta estreita. Você reconheceu Jesus como Senhor. Depois da oração, eu vou pedir a você para tomar assento e nós vamos ouvir a música tocada no piano, e nós, após o encerramento do louvor, nós também estaremos encerrando o nosso culto. Oremos assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos, Senhor, na Tua casa, e nós te agradecemos porque o Senhor nos nutriu com a Tua palavra. Nós te louvamos mesmo, te agradecemos, ó Deus, porque melhor é estar em Tua casa, como diz o salmista no Salmo 84, do que 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Eu te louvo, Senhor. Fala conosco ainda mais durante a semana em nosso Geavite, também amanhã na Célula Mater, ó Deus, na terça-feira, quando nós transmitiremos o Tadel pelo online, na quinta-feira no culto presencial da Vitória. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos mais o Senhor, e principalmente multiplica essa palavra ainda em nossos encontros, nos nossos Geavites durante a semana, em nossas células. Nos abençoe assim, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, por gentileza. Eu só quero destacar aqui para você, antes de você sair, e aqui à esquerda nós temos uma porta de vidro, onde é a nossa Victoria, ou seja, um lugar que nós disponibilizamos para você aquilo que eu acabei de compartilhar aqui, inclusive o devocional 2021 sobre a Trindade. Se você quiser conhecer mais, todos os dias uma mensagem, você pode se deslocar até aqui, falar com a Jucimara, que ela vai estar ali na Victoria. Você pode encomendar o devocional Trindade, pode também encomendar uma caneca com o tema do ano 21 Renovo, baseado em Apocalipse 21:5. Aquele que está sentado no trono determinou: eis que faço novas todas as coisas. Temos livros, temos as apostilas da nossa escola ministerial. Então, antes de ouvirmos a música propriamente, eu queria que você citasse comigo o texto que comanda o nosso propósito deste ano nas mensagens, Apocalipse 21:5. Eu vou citar e vocês repetem, tá bom? Com bastante força, hein? Aquele que está sentado no trono determinou. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Até o final do ano nós vamos gravar, vai ficar fácil, né? Aquele que está sentado no trono determinou, ou seja, ele já determinou. Eis que faço novas todas as coisas. Vamos ouvir a música. Após o louvor, nós estamos encerrados. Passa na Victoria e se abençoe. A tempestade mostraste quem é.